Continuando com aquele projeto inicial que eu já falei para vocês, né, de que se formem grupos, né, dentro da casa, dentro do grupo acadêmico, que os grupos pesquisem, né, e apresentem aqui na frente os trabalhos. Nós vamos ter um grupo do CID hoje, né, individual, só ele que vai apresentar. Então o CID, ele me procurou, ele manifestou vontade de fazer uma apresentação, né, escolheu o tema, altares, né, religiosos. Ele fez uma pesquisa, né, histórica, a gente vai ver isso durante a palestra aqui, tá bom? Então eu continuo convidando, Rodrigo também, né, Rodrigo? E os outros que quiserem, né, participar, pesquisem, né, fiquem à vontade, tragam algum assunto aqui para frente, ninguém precisa ter receio, né? Nós estamos em família, né? Mais a internet toda, mas não tem problema. Tá bom? E é importante que estudem, que pesquisem, né? E que passem o conhecimento. Isso é o que tem mais importância, é que a gente possa passar para as pessoas. Então o Cid hoje vai fazer a palestra dele. Vamos ouvir a prece antes. Eu vou deixar o Cid aqui na frente, já que hoje é com ele, vou ficar no cantinho, tá bom, gente? Depois vocês façam as perguntas, né? Sobre os trabalhos que os vossos filhos, em vosso sagrado nome, vão executar neste terreno, em benefício dos seus irmãos, também vossos filhos. Pai misericordioso e justo, divino, afastando os maus elementos do espaço e da terra, espíritos superiores, defendei este terreno, impedindo a aproximação dos espíritos perturbadores. Pai misericordioso e justo, louvado seja o vosso nome para todo sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à apresentação dessa noite. Tenho o privilégio hoje de falar com vocês sobre os altares religiosos, que nós sabemos que existem outros também. Estou muito acostumado com a câmera, mas o Luiz vai me ajudar. Existem muitos outros altares também. Nós vamos nos focar hoje nos altares religiosos. O tema é importante para nós pelo seguinte: nós vemos desde que éramos pequenininhos na nossa religião de berço, que na Igreja Católica tem aquele altar grande, com o padre de frente, ou dependendo da ordem religiosa, com o padre de costas para assistência e celebrando a missa. Nós vimos nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, o altar chamado Congá. Nós vimos em filmes de história vários tipos de religiões com altares diferentes. Nós sabemos que a Wicca, uma religião que trabalha com fetiches e coisas parecidas, também tem os seus altares. Enfim, cada grupo religioso tem o seu. Como surgiu isso? Qual a necessidade desse altar? Como é que nós devemos nos portar diante de um altar e diante do nosso altar, que é o Congá? Essas são algumas das questões que me despertaram a curiosidade para pesquisar. E uma pergunta interessante também: por que algumas religiões não utilizam altares? São algumas das coisas que nós vamos ver hoje. Bem aqui, nessa apresentação, nós vemos um monte de pedra. Esse monte de pedra está no meio de uma floresta, isolada de contato com uma cidade ou com civilização, como se chama. Quem fez esse monte de pedra? Qual a finalidade dela? É um altar. Qual a finalidade? Os povos que moraram ali há milhares de anos construíram eles. A finalidade desses altares era estar mais próximos das suas divindades. A significação de altar, em latim, é lugar alto, lugar de alimentação, parte superior, lugar de desenvolvimento. Veja que interessante. O altar não era simplesmente um monumento para o Deus, mas era para que o homem se colocasse mais próximo dele, para que ele se desenvolvesse, para que ele pudesse até mesmo alimentar esse Deus. E como lugar de alimentação, pelo que nós vemos aqui na definição em latim,
tem a ver com a comunhão católica também, em que se faz a antropofagia. Eles comem o próprio Deus através da comunhão, da partilha da comunhão da carne e do sangue de Cristo. E isso acontece literalmente no passado, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Em hebraico, altar se diz misbeá, que significa lugar onde se sacrifica. Nós vamos ver nessa análise histórica que altar muitas vezes tinha um sentido de sacrifício. Sacrifício mesmo, de ir lá, cortar o pescoço do bicho, sangrar ele e queimar em honra a um Deus. Nós sabemos que isso ainda acontece hoje em dia em muitas religiões e em muitas culturas. Então não é muito chocante. Nesse ponto, eu quero fazer um acordo com todos vocês e pedir uma coisa. Nós vamos falar muito sobre sacrifício, nós vamos falar sobre sangue e sobre outras coisas também, que eram práticas comuns nos altares. Dispam-se de preconceito. Esta é uma análise histórica e não uma recomendação de ritual. Combinado? Não vão sair matando os outros por aí. Vamos entender que esse é um conceito histórico. Mesmo os nossos amigos que nos acompanham pela web, eles precisam entender isso também, que essa faz parte de uma análise histórica e não é uma recomendação do Núcleo Mata Verde. Os povos de diferentes culturas, através dos seus sacerdotes, que tinham faculdades mediúnicas muito desenvolvidas, eles identificavam então locais onde eles energeticamente estabeleciam conexão com o sagrado, com o mundo espiritual. E nesses locais eles passaram a erigir os seus cultos. Esses cultos, eles se baseavam na fixação do homem naquele local, na adoração naquele local e posteriormente na construção dos templos. Esses deuses que eram identificados inicialmente, eles estavam diretamente relacionados às vibrações da natureza. Eles utilizavam os altares como ponte para esse sobrenatural. Tão sobrenatural que muitos deuses, como aqui nós vemos a foto de Horus, ele era parte homem, parte falcão. Então eles tinham formas animais. Outros, como no caso da deusa Ísis, né, tinham forma de homem, eram antropomórficas, zoomórficas as dos animais. Esses deuses, ou esses grupos religiosos, tinham várias características especiais. Eles eram tanto monoteístas, como podiam também ser politeístas. Alguém sabe a diferença de um para outro? Monoteísta é quando você adora um único Deus. Politeísta é quando você tem vários deuses, você não cultua um Deus só. Então, esses povos antigos, eles cultuavam vários deuses. Então, Deus do ar, Deus da terra, Deus do ar, Deus do mar. Então, cada povo tinha um Deus específico para cada função. Muito bem, exatamente essa a definição. E os enoteístas? Enoteísta acredita em um único Deus, mas não exclui a existência dos outros. É o caso dos povos africanos em sua maioria. Eles acreditam que apenas houve um Deus. Apenas um Deus, Criador. Mas muitos outros existem em complementação ou em caráter auxiliar a ele. Bem, dentro dessa consideração dos altares da natureza, que eram lá encontrados pelos sacerdotes, que eram médios, identificavam os pontos de força, nós vimos ali a evolução dessa adoração, a evolução desses cultos. Inicialmente, eles identificavam simplesmente um ponto de força, um lugar interessante. Depois, eles também passaram a aproveitar altares de outras culturas dominadas. Nós sabemos que o panteão grego, por exemplo, ele foi construído sobre vários outros templos que já existiam ali. Nós temos aqui uma ilustração parcial de Stonehenge, com um culto, uma sessão de adoração dos deuses, dos sacerdotes da época. Nós também temos aqui uma ilustração do povo azteca, do templo de Teotihuacan.
Desculpa, esse minha pronúncia de Azteca não está muito boa, mas tem os nomes complicados lá. Então, esses templos também foram erigidos sobre outros templos mais antigos que eles, que, por sua vez, todos foram construídos sobre lugares identificados inicialmente como pontos sagrados da natureza. Quero lembrar a todos que não é uma conferência que nós estamos fazendo, mas uma palestra. Então, participem, por favor. Se tiverem um comentário, uma dúvida, levam a mão e nós vamos fazer. Como já fizemos a participação da tarde. Tá? Nós também tínhamos, eles também tinham altares construídos já naquela época, como nós temos hoje. Hoje, dificilmente se encontra altares na natureza por si só. Os altares erigidos pelo homem podiam ser em alvenaria, em madeira, em pedras ou com a fundição de metais. Nós vemos aqui um altar egípcio, em honra a Ra, que é de madeira. Nós vemos aqui um altar sacrificial hebreu, ou judaico, que é feito de madeira, de pedra. E nós vimos aqui também um altar de cremação, ou de holocausto, em que se queimavam as oferendas para Deus, ou para o Deus que estivesse sendo homenageado. De acordo com a finalidade dele, o tipo de sacrifício que se faria ali era o material de construção. Mas também é de acordo com a cultura do povo e o desejo daquela entidade. Porque muitas vezes nós pensamos no passado e vemos lá um ídolo, uma porção de gente se curvando diante dele. Interessante, eles adoram aquele ídolo, eles adoram aquela estátua. E os sacerdotes? Os sacerdotes estimulavam o povo naquela adoração. Só que existia todo um ritual ali. O que nós vemos hoje é o resquício histórico. Mas eles tinham os sacerdotes, tinham os profetas, os intermediadores, que seriam como médiuns naquela época. E nós vamos entender, vamos ver que isso não é simplesmente uma história passada, assim, não aconteceu, não existe mais, numa análise que nós vamos fazer um pouquinho mais adiante sobre esses pontos da natureza. As finalidades eram oferendas, eram marcos históricos da entidade ou a delimitação de domínios da entidade daquela região. É muito comum na África que determinado orixá fosse regente de um rio ou de uma montanha. Então, delimitava-se os domínios daquela entidade, como se fosse um domínio político. Então, esses altares também tinham essa finalidade. Uma coisa que é importante lembrar: o altar, como ponto de adoração ou como ponto de elevação a Deus, ele não é único. Uma cultura pode ter várias hierarquias de altares. Então, altares de marcos geográficos, altares de sacrifício, altares de oração, todos eles eram elencados dentro de uma prioridade, dentro de uma certa precedência, inclusive. Então, esses altares aqui, eles não são simplesmente pontos que estão ali, eles seguem uma cadeia, uma hierarquia de construções, em honra aos deuses daquela região, que podem estar dentro da mesma cultura ou não. Complicado? Esse estar dentro da mesma cultura ou não deve nos lembrar uma coisa que acontece muito hoje, que é o sincretismo, e que nós vamos ver um pouco mais para frente, que acontecia entre os gregos e os romanos, que compartilhavam até mesmo os altares e os templos dos deuses. Os altares sacrificiais, essa parte aqui é que arrepiou muita gente, né? Por conta das coisas que aconteciam. Os antigos, conforme cada cultura, ofereciam presentes para os seus deuses. Poderiam ser alimentos manufaturados. Nós vemos aqui o deus do milho, Azteca, que eu não ouso tentar pronunciar o nome dele, que é desse tamanho, só tem consoante, que ele recebia pipoca, ele recebia milho, ele recebia curau e uma coisa parecida com polenta, como oferenda. Então eram alimentos manufaturados. Outros recebiam bebidas. Ele recebia também um suco de milho, alcoólico, mas suco de milho. Tá? Outros recebiam seres humanos como oferendas. E não era só, olha, te ofereço esse daqui para te servir para o teu templo. Não era só assim, não. Eles realmente sacrificavam os humanos. Tá? No caso do deus Jaguar, ou Meca é o povo, ou Meca. E o deus Jaguar, ele recebia o sacrifício de crianças.
Pegava a criança, ia lá e sacrificava para os representantes dele. Esses representantes eram jaguares. O jaguar é um tipo de onça. Dava a criança viva para aquele Deus naquele altar, e o altar é essa pedra aqui. Ele ficava cercado e os jaguares ficavam ali. Recebiam também ofertas de animais, é muito comum entre o povo hebreu isso. Recebiam enfeites e recebiam frutas. Então tudo isso era oferecido aos deuses no passado. Como é que é essa oferta humana não seria a pena de morte? Sim. Mas muitas vezes Na época, as pessoas que, de fato, no contexto da época, a pena de morte mas não era, assim. entre os povos aqui da América do Sul, por exemplo, entre os astecas, maias, incas e olmecas, era uma grande honra. É um ponto bem interessante que o senhor mencionou, porque alguns guerreiros chegavam a se empenhar muito para merecer a honra de ser sacrificado a Deus. Nós vamos ver alguns detalhes mais é um pouco diferente. Existe esse outro lado de punição também. Sim. Existe esse outro lado de punição também. Mas muitos não consideravam só uma não são uma punição, eles consideravam um privilégio. Os altares, eles poderiam ser exclusivos de cada entidade. Então, o Deus Jaguar ter um, o Deus do milho ter outro, ou então eles poderiam ser compartilhados. Compartilhava-se entre deuses que fossem compatíveis entre si. Só que um detalhe bem interessante é que permeia todas as culturas em relação aos altares, onde se fazia sacrifício de animais ou de humanos, não se fazia os outros sacrifícios. Eles eram exclusivos para isso. Então não se misturava sangue e vegetais, sangue e enfeites, animais e frutas. Eram separados. Sim, eles faziam isso, por exemplo, se você toma mais de um Deus, esses altares eram coletivos, não eram exatamente numa mesma época também, né? Tipo assim. Não eram em épocas específicas, né? Para ser utilizado nesses altares. Exatamente. Um ponto bem lembrado esse. Nem sempre coincidiam as datas, né? Para que não se coincidisse também as celebrações, né? Como a data da colheita, a data da primavera e assim por diante. Bem lembrado esse ponto. Pontos comuns em várias culturas. Nós vamos analisar a partir de agora algumas culturas muito importantes. Claro, nós tivemos que excluir algumas, que contribuíram muito para o nosso conhecimento atual. Mas nós vamos analisar algumas que têm pontos bem interessantes com os nossos dias. Nós vamos analisar algumas culturas mais populares nos seus ritos nos altares. Procure identificar os pontos que coincidem com o que nós fazemos hoje. Nós, não só aqui no Núcleo Mata Verde, mas a humanidade em geral. E observe como os cultos evoluíram a partir de certos preceitos básicos. Observe isso. Fique atento como o nosso amiguinho ali está, nos detalhes do que nós vamos considerar. No Egito Antigo, todo mundo gosta do Egito, né? Puxa, né? Tem uma porção de coisa legal, né? E tal. Tem até múmia, né? Que corre atrás da gente. Aí não é legal, né? Eles têm uma cultura muito rica e simbólica. Os seus cultos e altares tanto eram politeístas no começo da sua história como monoteístas no final, devido a certa mudança política causada por um faraó. O faraó era o supremo sacerdote do Egito, ele era um deus encarnado, então ele podia mudar o que ele quisesse. Eles aproveitaram pontos de forças naturais e desenvolveram outros pontos de força. Veja só que interessante. Parâmetros de força que nós podemos ver ainda hoje nas pirâmides e em outros templos egípcios. Eles desenvolveram o conceito de geografia sagrada, arquitetura sagrada, que tinha tudo a ver com identificar e erigir estruturas que aproveitassem a energia natural. Eles descobriram os sítios de energia, descobriram como identificá-los e como aproveitá-los. Um exemplo que é mencionado aqui. Os templos de Karnak, Luxor, Abydos, Demerara, Hathor e Anu são templos que ainda hoje conservam uma quantidade imensa de energia, mesmo não tendo nenhuma atividade de adoração lá. Nenhuma atividade religiosa lá. Essa quantidade de energia ela pode ser medida
por meios materiais, palpáveis, como osciloscópios. Esses osciloscópios são utilizados para calibrar computadores, para calibrar lâmpadas e outras coisas de precisão. Então são de energia mesmo, não só a energia que nós consideramos aqui nas nossas reuniões. É energia eletromagnética, é energia telúrica, é o reflexo da energia espiritual. Eles mostram leituras que variam de 1000 a 20.000 unidades de energia. Isso tanto energia positiva, fornecendo carga, como energia negativa. Nós falávamos no começo, Samara, sobre a entrada dos templos. A entrada dos templos egípcios tinham alamedas que eram protegidas por guardiões, como se fosse a nossa fronteira, né? Que tinha chacais de um lado e ao lado, do outro lado tinha as esfinges fazendo contraponto do chacal. Ao final dessas colunas, ao final dessas fileiras existiam colunas à direita do templo fornecendo energia, à esquerda do templo drenando energia. Isso na entrada do templo. Lá dentro, ainda hoje, eles conseguem fazer leituras de 20.000 unidades de energia. Então, quando nós falamos de pontos de força da natureza, pontos de força do tempo, nós estamos falando não só da energia espiritual, como também do reflexo dela, que é a energia física, é a energia que nós podemos sentir. Essa identificação dos pontos de força foi muito benéfica para eles. Os seus templos possuíam múltiplos altares. Desses todos os altares, um era o central, era o principal. Ele era chamado de Hotep. E lá se faziam oferendas. Ele era preparado com uma pirâmide metálica em cima. E embaixo havia uma pedra enorme, que era chamada de Bem-Bem, em honra a Ra, o Deus Sol. E ali era o ponto de maior concentração de energia, já que ele era cercado pelos demais e ali já era previamente identificado para isso. Muito coloridos, os altares e salas consagradas armazenavam por um dia inteiro as suas oferendas, desde alimentos até joias. Aí, então, no dia seguinte, os serviçais do templo iam lá e retiravam, para que toda a energia que se desejava retirar daquelas oferendas pudesse ser trocada. O desrespeito ao templo e ao altar eram puníveis com a morte. Então, o altar já era considerado algo muito sério e muito importante. Desrespeitá-lo significava ser morto. E eles eram mortos de uma maneira bem interessante por esse crime. Eles eram jogados para os crocodilos sagrados. Não era uma punição muito interessante, não. Portanto, todos levavam muito a sério isso. Vejam um reflexo do que nós temos hoje. Como nós vamos aplicar esses conceitos ao nosso tempo hoje. Porque nós vemos alguns deuses, conforme nós vemos, eles podem ter forma humana ou não. O templo de Abydos, na sala do Hotep, que é diferente daquele primeiro que eu mencionei, tem medições de até 20.000 unidades de energia. Isso nesse templo. Os outros têm outras medições também. E esse aqui é o Hotep de Abu-Garad, um outro local. E aqui, essa pintura original que foi restaurada, ela simboliza um Deus recebendo as suas oferendas por parte dos seus súditos. Muito interessante a cultura egípcia, né? Vamos viajar um pouquinho mais para o Oriente. Aqui é a Índia. Esse é o templo de Akshardham, ou Akshardham, não sei qual é a pronúncia correta, mas a cultura religiosa remonta a milhares de anos na Índia. Por isso, nós vamos nos concentrar em duas principais, o hinduísmo e o budismo. Os seus templos irradiam níveis de energia muito altos. Dentro daquela escala, ele passa de 80.000 unidades de energia. E eles ainda estão ativos. Veja que os egípcios já estão sem atividade lá há mais de 2.000 anos. E ainda tem 20.000. Aqui eles têm perto de 80.000.
Eles ensinam o vegetarianismo e a santidade da vida animal. Eu lembrei da Mônica. Então, não se podia e não se pode oferecer sacrifícios animais para os deuses no hinduísmo. Isso é um crime. Não sei se existe uma punição específica muito séria hoje, né, como a morte, o castigo físico ou algo parecido. Mas eles costumam ser muito severos nas suas tradições. Os altares de oferendas não animais recebiam e recebem, né, porque aqui é uma religião ativa. Vegetais, alimentos prontos, incenso, fogo, velas, temperos, flores, guirlandas, fitas coloridas. Isso é uma porção de outras coisas interessantes. É um hábito saudar os altares como se a divindade ali estivesse, curvando-se e nunca lhe dando as costas ou o lado esquerdo do corpo, com exceção do deus Siva ou Shiva. E esse você pode dar o lado esquerdo do corpo ao altar dele, que não há problema. Existe uma ritualística ali. Isso me lembrou de algumas entrevistas que eu fiz com alguns dos irmãos. A Night já me falou sobre o respeito, né, que nós precisamos ter com certos símbolos que estão aqui. Como chegar, colocar a mão no tabaco, coisas assim. É o mesmo cuidado que eles têm lá, né, de respeitar o local, o altar, como se ali a entidade estivesse. Aí se vê que na Índia até hoje o elefante é um animal sagrado, não se pode matar de jeito maneiro. Pois é, ele é a representação do deus Ganesha, que é o deus da prosperidade. Veja como é colorido. Esse aqui são altares, esse aqui pessoal, não, um altar particular de alguém na casa dele. Esse aqui é um brahmane fazendo as suas orações. Eles fazem até 5 oferendas diárias, que pode incluir todos aqueles elementos que nós falamos. Tá? Eles têm o altar sempre colorido, esse aqui é de um templo. Tá? Todas as representações, esse aqui é Ganesha, esse elefantinho branco, eles são um povo muito rico e muito respeitoso das suas tradições também. Claro, existem lá aquelas pessoas que não são bem intencionadas, como nós sabemos que existem no mundo todo. Eu digo isso por conta das notícias, dos estupros, espancamentos e outras coisas que aconteceram e que nós tivemos conhecimento pela televisão recentemente. Lembre que nós não estamos falando do povo, mas da tradição religiosa deles em relação aos seus altares. Okay? O budismo, ele não reconhece a existência de uma grande quantidade de deuses. Eles são monoteístas. Também, eles não dizem que Buda é Deus. Buda é um iluminado. Mas ele recebe homenagens nos altares devido ao conhecimento que ele transmitiu, devido à sabedoria e o exemplo que ele representa para todos os budistas. Os seus templos e altares são dedicados ao Criador, a Deus, não ao Buda. O Buda é mais um elemento que existe lá, de acordo com o que a pesquisa mostrou. Nos altares também não se oferece carne ou sangue, menos ainda seres humanos. Arroz, sândalo, velas, lamparinas, incenso, leitura de sutras e orações, recitações, até poesia se oferece. Mandalas, água, e é comum, é tradicional entre eles, fazer a saudação de prostração, onde o indivíduo se ajoelha e daí então, com os cotovelos e a cabeça, ele toca o chão, de frente para esse altar. Assim como também aquela outra saudação japonesa que nós vemos, de colocar a mão nas coxas e daí então inclinar o corpo em até 45 graus. Existem outras variantes, com as costas, né, as mãos abertas, espalmadas. Todas essas são formas de saudação para os altares. E para os outros locais sagrados, eles consideram muitos pontos da natureza como locais sagrados. Aqui nós vemos um altar pessoal, aqui um oratório particular e aqui o altar de um templo. Veja que eles também colorem muito os seus altares. Eles dão alegria da vida, né? Porque o altar para eles tem um sentido de expansão, de elevação. Lembra que nós falamos isso na descrição? Já os nossos vizinhos, os astecas, maias, incas e olmecas, eles eram tidos como selvagens.
Era mais ou menos assim, tem um bando de maluco que mora lá no meio do mato e mata os outros. Só que eles eram muito organizados e muito evoluídos tecnologicamente. Para construir aquelas pirâmides, todas essas estruturas que nós vemos, eles não poderiam ser tão selvagens assim. E eles tinham um sistema religioso muito claro e muito definido. Por que eu agrupei os 4 ali? Porque eles também praticavam o sincretismo. Eles também misturavam as suas divindades, as suas entidades. E inclusive chegavam a trocar prisioneiros para os sacrifícios. Então, eles tinham uma interação muito grande. Os seus templos e altares emanavam emanam energia e vibrações detectáveis, assim como os do Egito e da Índia. Eu não consegui descobrir quanto, porque os textos não dizem qual é a medição, mas dizem que é alta. Então, se no Egito, que tem mais de 2.000 anos, é de 20.000, aqui que tem, não chega a 1.000 anos de abandono desses templos, desses lugares, né, nós podemos imaginar que sejam bem altas também. Apenas a título de curiosidade, a estrutura de construção desses igurates e dessas pirâmides é muito parecida com a do Antigo Egito. Embora, teoricamente, eles não tenham tido nenhuma ligação direta com o povo do Egito. Pelo menos não existe evidência histórica disso. Né? Mas existe o conhecimento de engenharia e de arquitetura. Não é isso? E eles eram bons arquitetos. Né? Eles também identificavam seus pontos de força e valorizavam, faziam com que fosse ampliado, aumentasse esses pontos de força. Os animais que eram oferecidos, eles eram mortos, esfolados e daí então queimados nos altares. Esses altares também recebiam só sangue como oferendas e também recebiam alimentos e vegetais. Nesse caso de alimentos e vegetais, era muito séria a divisão entre aqueles altares que poderiam receber esse tipo de sacrifício e outro, embora os altares pudessem ser compartilhados por vários deuses, mas sempre dentro do seu grupo. Os humanos também eram mortos lá, e eles tinham o coração arrancado enquanto ainda estavam vivos, depois eram esfolados. E o sacerdote que fizesse isso, que fosse o responsável pela extração do coração, tinha que depois esfolar o corpo e vestir aquela pele durante 20 dias. Essa é uma punição brava para o sacerdote, né, senhor? A decoração dos altares variava conforme a época do ano e as suas colheitas. É colheita do milho, então a gente vai decorar assim. É colheita do amendoim, então vai ser assim. É colheita do cacau, então nós vamos decorar de maneira diferente. Não é colheita nenhuma. Tá bom, vamos sacrificar um boi. Eles tinham um calendário bem flutuante dessas decorações do templo. A saudação aos templos, sacerdotes e divindades era conforme cada caso. Eles tinham uma saudação específica para cada entidade, para cada divindade, para cada templo e para cada altar. O futebol era uma homenagem às divindades. E ele era jogado com a cabeça do inimigo. A negativa a prestar homenagem, tanto durante esses torneios de futebol, em honra a um certo deus, depois eu leio o futebol era em homenagem a ele. A negativa em prestar homenagem aos templos, a essas atividades ou a qualquer outro sacerdote eram punidos severamente. Geralmente virava bola também. Em Senegal. E quem era considerado inimigo? Eles faziam guerras regulares justamente para colher pessoas que iriam virar bola. Justamente para buscar humanos para o sacrifício. Quando chegou um certo período, estava todo mundo em paz. Os 4 praticamente se uniram. Aí não tinha mais inimigo. Aí eles passaram a trocar prisioneiros de outros lugares. Mas encontravam sempre alguém para se sacrificar. Porque eles transformaram uma honra em uma honra, o fato de morrer. Aqui nós vemos algumas oferendas. Oferenda de chocolate ao deus azteca. Eles fabricavam chocolate.
Eles é que inventaram o chocolate. Os suíços só aperfeiçoaram. Eles só aperfeiçoaram a receita. Essa daqui é uma pedra sacrificial, porque eles faziam isso aqui. O sacrifício, de retirar o coração. Portanto, é um altar. E hoje tem uma porção de turistas que vão lá para justamente buscar as vibrações daquele tempo. Mas cá entre nós, eu acho que as vibrações que estão ali não são muito boas, né? Imagina quantos milhares de pessoas foram sacrificadas ali. E com que objetivo? E aqui nós vemos aquele conhecido nosso, que é o Deus Javé, o Templo. Os hebreus, ou os judeus, eram um povo notório pela origem do cristianismo entre eles, né? Afinal, Jesus veio como judeu naquela encarnação. A sua história religiosa é muito conturbada, eles estavam sempre brigando com todo mundo e sempre se misturando com os povos dali. Então, quando eles se desviavam daquilo que Deus mandou fazer, Deus Todo-Poderoso mandou fazer, de acordo com a Bíblia, eles começaram a sacrificar crianças a ídolos, como no caso de Moloque, né, que era um deus caldeu. Né, começaram a sacrificar animais e misturar altares e mais uma porção de coisas que não eram para fazer. Eles pregavam respeito ao templo e ao seu altar. E, essencialmente, não eram idólatras, mas se desviaram muito do que a Bíblia diz que era para fazer, então acabaram se tornando idólatras também. Eles construíram um altar móvel, portátil, chamado de Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, ainda hoje, quando foi replicada em Harvard, ela gerou uma quantidade de energia elétrica tão grande que os pesquisadores, para tocar nela, tinham que usar uma roupa especial, devido à forma como ela foi construída. Então, não é à toa que os inimigos morriam quando tocavam nela, né? Ou quem não era autorizado tocava nela. Os próprios sacerdotes, para carregar de um lado para o outro, tinham que usar as alças, que, embora aqui apareça da mesma cor que ela, eram, na verdade, de uma madeira de lei, bem grossa e bem longa, para que eles não se aproximassem demais e não fosse condutor de eletricidade, senão eles morreriam. Como existem alguns relatos na Bíblia, como Uzias, se não me engano, que tocou lá para segurar a arca, para ela não cair da carroça e morreu. Eletrocutado. A Roma e a Grécia praticavam o sincretismo já no passado. Eles compartilhavam templos, compartilhavam deuses, compartilhavam muita coisa. Entre os romanos, principalmente, existia a cultura dos templos vestais, em que havia o fogo sagrado, que era representado em cada casa de cada romano crente, né, como sendo o fogo do larário. Nesse altar pessoal, nesse altar próprio, se considerava que os lares, filhos de Mercúrio e Lara, eles protegiam as famílias, as estradas, as encruzilhadas. Eles precisavam ser homenageados e saudados sempre. Aqui nós vemos um altar romano antigo e aqui a versão moderna dele. Ele foi reconstruído, esse daqui foi construído com o objetivo de satisfazer turistas como souvenir. Mas essa daqui é uma foto em uma das ruínas de Roma, ou de uma região próxima ali. Na África, como continente em si, alguns historiadores descrevem ela como um pesadelo. Eles não têm unidade, não têm unificação, eles não têm um ritual, eles não têm uma política só. São muitas aldeias, são muitas tribos vivendo espalhadas em todo lugar. Aquele desenho que a gente vê lá, Chad, Sudão, África do Sul, aquilo na prática não funciona. Aquilo foi o homem branco que chegou lá, desenhou e falou: essa parte é tua, essa parte é tua, aquela parte é tua, essa pequenininha é tua. Mas na verdade não é assim. Tanto do ponto de vista político local, como do ponto de vista religioso, cada tribo e cada região tem o seu próprio rito, os seus próprios costumes. Tanto que um cidadão poderia estar do lado de cada margem de um rio, praticando o seu culto normalmente, mas se ele passasse do outro lado do rio, com aquelas práticas que ele fazia ali, do outro lado ele podia ser sentenciado à morte, porque aquilo seria uma ofensa para os deuses ou para as divindades daquele outro lugar. Então, contrário ao que muitos creem hoje em dia, a África não tem um conjunto único de deuses, mas acreditam, como diz um
ditado de lá. Um Deus que é o Criador de tudo. Então eles, de certa forma, são monoteístas, mas são egoístas, porque eles acreditam na existência ou na possibilidade de existência de outros. O que foi tomado pelo homem branco como sendo deuses pagãos da África, na verdade eram auxiliares, eram deuses auxiliares ou devas, como se diz no hinduísmo. Os hinduístas acreditam nos devas como deuses auxiliares ou como entidades auxiliares de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então isso acontece na África também. Então aqui nós vemos alguns ritos, essas são fotos de lá. Aí isso parece uma seção brasileira, né? Na verdade é um culto africano. Esses aqui são alguns pontos, são alguns pontos de força deles. Eles têm divindades próprias, entidades próprias, que é difícil até para alguém que conhece a cultura identificar, que conhece a religião identificar, quanto mais para nós aqui. Dizer qual entidade é, o que ela faz e tudo mais, num espaço reduzido de tempo. Como diz o Sr. Manuel, esse é assunto para uma semana de aula. É uma cultura muito rica. Por favor, não entendam o que eu disse como ser um pesadelo, a história da África, como algo negativo. É um pesadelo do ponto de vista de entender tudo de uma vez. Tem gente que está estudando até hoje, começou pequenininho e está já de cabelo branco, não entendeu tudo. Eles são muito ricos, é uma cultura muito forte. E eles também utilizavam-se muito dos pontos de força da natureza. E nós sabemos quão fortes eles podem ser. Os indígenas brasileiros também, eles tinham divindades específicas. E uma coisa que eu quero destacar nesse slide de modo especial. Os Nhandevu do Sul era o Deus Todo-Poderoso para esse povo, os Apucocupa. E Tupã, que é o trovão, era um mensageiro dele, e não o Deus Todo-Poderoso, que seria adorado ou cultuado por todas as nações. Na verdade, não existia um Deus único para os índios, e que todos adorassem a mesma entidade com o mesmo nome. Todos acreditavam que existia um Criador, mas não nos moldes atuais que nós vemos hoje. Nós temos aqui o culto aos antepassados, que é um ritual chamado Quarup. Ele é bem colorido, ele é bem alegre, do qual só participam os homens. Meninas ficam em casa, nesse caso trancadas dentro da obra, elas não podem ir nesse festival. Na cristandade, nós já conhecemos um pouco mais, que é mais contemporâneo a nós. Ela é a mais rica, a Igreja Católica, é a mais rica e mais profusa entre as denominações cristãs. Os templos são ricamente adornados, os altares são padronizados no centro das grandes naves das igrejas, desde que seja uma igreja pequena ou uma enorme. O uso abundante de imagens é ritualística, embora utilize basicamente fogo, velas, flores e defumadores nos seus altares. E uma coisa interessante, dos altares da Igreja Católica, de anos para cá, foram substituindo as velas por aquelas lampadinhas. Na entrevista com a Maitiá, ela me chamou a atenção a isso. E eu fui conversar com o padre aqui da Igreja do Centro para perguntar por quê. Ele me disse que a substituição da vela do altar, que ficaria o tempo todo acesa, por uma lâmpada que imita o comportamento da vela, é permitido porque o que eles estão considerando é a energia em si emitida pela luz, e não exatamente o fogo, como um ritual. Essa foi a explicação dele para o fato de substituir a vela pela lâmpada. Naturalmente, cada ritual tem as suas características. Como no caso de uma outra pessoa que eu entrevistei, que ele é um sacerdote banto Nuzejo, ele trabalha no Sambu também. Ele me disse que a iluminação do Congá é feita com micro-LEDs, aquela cobrinha que usa para... E que isso não teria nenhum problema, já que eles também estão considerando a emissão de luz e não necessariamente o fogo como sendo o elemento ali no local. Então tem até uma certa ligação entre os dois cultos dentro desse ponto de vista. Foi justamente com esse objetivo que eu entrevistei alguns de vocês. Colocar uma curiosidade? Pois não, sim.
Foi acender uma vela de 7 dias, não sabia lá, fui pesquisar. E a vela virtual. Uma vela virtual. Isso é assim, uma vela virtual. E a minha vela, 7 dias não durou 7, durou 4. Eu botei já 3 semanas. Era propaganda enganosa. Era propaganda enganosa. Você me obrigando. As igrejas evangélicas, já que nós estamos considerando a cristandade, geralmente não utilizam altares, porque consideram ele idolatria. Exceto em alguns ritos, ou em alguns cultos da Igreja Universal principalmente, em que eles utilizam uma representação do fogo, né, que é uma fogueira falsa, né, com um pano balançando e tal. Em outras situações usam espadas, flores e outros elementos assim, né, mas são coisas pontuais. E como ritualística, eles não utilizam, chegando até a abominar isso. Nós vemos aqui um dos templos deles, né, da Igreja Universal. Aqui nós vemos um altar tradicional católico. Essa igreja aqui, ela é de Salvador. E tudo que nós estamos vendo dourado aqui não é tinta, não. É ouro mesmo. É ouro. Esse lugar é muito bonito. É difícil de visitar, porque tem que sempre estar aberta a igreja. Isso, a maior parte do tempo está fechado. Para fechar. Já aqui, quem conhece esse lugar? Aparecido. Esse é o altar central, é um altar diferente que não tem fundos. Né? Então ele é um altar circular, onde vários celebrantes trabalham ao mesmo tempo, de acordo com a ritualística católica. Então essa é uma variedade. Já no candomblé, de origem africana, nós temos no Brasil como resultado da importação dos escravos para trabalhar nas lavouras. Então havia todo um trabalho que eles faziam para esconder os seus orixás, os seus símbolos, os seus otás. Os otás eram pedras sagradas, os símbolos sagrados em pedra, para que não fosse encontrado pelo feitor. Porque se fosse, mergulhia para o pão. Porque era pecado. Todos tinham que ser cristãos. Todos eles tinham sido batizados para sair da África. Então, eles trabalharam muito para que isso não acontecesse, para que eles não fossem pegos e pudessem preservar a sua cultura. O resultado é o que nós temos hoje, em parte como herança para a Umbanda também, já que nós temos a influência dessas 3 grandes religiões, além, considerando, é claro, da herança indígena. Nos seus rituais são utilizados elementos animais, vegetais e minerais para diversas finalidades. Os elementos vegetais são as plantas, os elementos animais são os de sacrifício e os elementos minerais são as pedras, a pemba, né, pode argila especial, né, para que se façam os trabalhos de acordo com a necessidade. Os altares são muito variados e chega-se a alguns ilês de não ter um altar exatamente montado dentro do templo. Eles têm as suas proteções externas e lá dentro a figura principal é o Babalorixá ou a Ialorixá. Na Umbanda, nós temos um pouquinho mais de conhecimento e podemos falar com mais tranquilidade. Na Umbanda, os rituais são centrados no altar. O altar ele é chamado de Congá, Congar, Congá, Congal ou Japucá, de acordo com a região em que está, de acordo com a influência que sofreu ou que aceita dentro do seu ritual. No terreiro, existem vários pontos de força reconhecidos, que é a tronqueira, isso não só aqui do Novo Mata Verde, isso de modo geral, tá, gente? A tronqueira, a casa dos Exus, o Cruzeiro das Almas, a Casa das Almas e o Teji. Esses são pontos que existem de modo geral nos terreiros de Umbanda. Nem todos seguem essa mesma especificação. Aqui, por exemplo, nós temos a tronqueira, que é o suficiente para a segurança e para os trabalhos da casa, né? Nós dispensamos o PG, a Casa das Almas, o Cruzeiro das Almas e a Casa dos Exus, em vista do ritual que seguimos. Tá? Lembre que nós estamos fazendo uma análise principalmente histórica e não literalmente litúrgica de cada ritual. Todo congá é um altar, mas nem todo altar é um congá.
Isso aqui eu queria perguntar para vocês. Nem todo congá é um altar. Por quê? Porque no altar. Exato. A finalidade dele é diferente. Né? O local onde ele está é diferente. Mas nós podemos ter um altar egípcio. Ele é um congá? Não, ele não está no terreiro judeu. Exatamente essa é a ideia. O que nós temos em casa, aquele altar que nós queremos ter em casa, ele é um congá? Então, nem todo altar é um congá, mas todo congá é um altar. Lembrem disso. Mas todos precisam ser tratados com respeito e com consideração. Pode não ser a nossa fé, mas é a fé de outro. Para que nós sejamos respeitados, nós também precisamos respeitar. A trompeira é um ponto de força dedicado aos Exus, que são os guardiões do tudo. Então ele é um ponto de força, de certa forma, pode ser comparado a um altar, como o caso do templo egípcio, né, que tinha os chacais e as esfinges protegendo ele. Mas com uma finalidade diferente. Os elementos do congá. Todos os elementos do congá se relacionam não simplesmente com o culto ou com a religião unicamente, mas principalmente com a coroa do seu sacerdote, do seu dirigente. Então, os elementos que nós olharmos ali e vermos, eles não estão relacionados com os médiuns, de acordo com a inclinação de cada médium, mas com a coroa e com a orientação do próprio dirigente da casa. É o lugar onde são colocadas as imagens, os assentamentos, ferramentas, pedras e minerais dos orixás e falanges. Pode ser um congá simples, num terreiro simples, ou pode ser algo muito elaborado, muito cheio de imagens. Isso vai depender da linha em que se trabalha naquela casa. Ele é o centro da energização de um templo, pois é dali que emanam todas as vibrações através das suas belezas. Também existem muitas apresentações e fórmulas para se preparar ao congá. Cada uma dessas tem os seus fundamentos, as suas razões de ser. Então não é porque o nosso é assim que o do vizinho precisa ser igual. Ele pode ter um ponto de vista diferente, uma maneira diferente de trabalhar dentro da mesma umbanda. O ponto em comum em quase todos é a presença da imagem de Jesus representando a Oxalá no alto. Veja que eu disse representando. Jesus é um, Oxalá é outro. Ele representa o outro. As funções do congá. Ao nível esotérico, o congá funciona como ponto de referência ou lugar de intermediação ou fixação psíquica, para o qual são direcionadas ondas mentais na forma de preces, rogativas, agradecimentos e meditações, entre outras. Sabemos que os templos umbandistas recebem pessoas dos mais diferentes graus evolucionais, umas dispensando instrumentos materiais para elevarem os seus pensamentos ao plano invisível, e outras tantas, a maioria, necessitando de elos tangíveis para ser palpados, vistos, de ligação para concentração, afloramento e direcionamento do teor mental das suas mentes. Cada vez mais, a cada dia que passa, a gente identifica pessoas diferentes, comportamentos diferentes, meios diferentes de se entender as coisas. Essa é a nossa evolução. Assim, por isso, esse comentário de graus diferentes de evolução. Cada vez que um consulente chega à sua frente e vibra em fé, amor, gratidão e confiança, renovam-se naturalmente os planos espiritual e físico em relação àquela pessoa, numa junção que sustenta toda a consagração dos orixás na Terra, na área física do templo. Vejam algumas funções específicas do congá. Essas que estão listadas aqui são contribuições da Márcia. Fez uma pesquisa e me enviou esse artigo. O congá, ele é atrator, porque ele atrai os pensamentos que estão à sua volta num amplo magnetismo de percepção,
de recepção das ondas mentais emitidas. Ele também é condensador. Ele condensa as ondas mentais que se amontoam ao seu redor, decorrentes da emanação psíquica dos presentes, nas palestras, na adoração, nas consultas e nos trabalhos que são feitos. Então, mesmo aqui, agora o que nós estamos fazendo no altar, o nosso congar está agindo em nós, no trabalho que nós estamos fazendo. Ele está sempre ativo. Ele é um escoador. Se o consulente ainda tiver formas de pensamento negativas, ao chegar na frente do congar, elas serão descarregadas para a terra, passando por ele, o congar, em potente influxo, como se fosse um para-raios. É por isso que nós saudamos o congar na entrada e na saída. Expansor. Expande as ondas mentais positivas dos presentes, associadas aos pensamentos dos guias, e as potencializam. São devolvidas para toda a assistência num processo de fluxo e refluxo constante. Então existe uma interação, uma troca entre a assistência, entre os membros e a partir do lugar. E ele é também transformador. Funciona como uma verdadeira usina de reciclagem de lixo astral, devolvendo-o para a Terra. Ele é alimentador, é o sustentador vibratório de todo o trabalho mediúnico, pois junto dele fixam-se no astral os mentores dos trabalhos que não incorporam. Então, através dele, nós também recebemos as energias, nós que estamos trabalhando, daqueles nossos guias que não incorporaram, para quem nós não demos passagem ainda. Por isso existem os tratamentos, não é? O desenvolvimento dos médiuns assim. Dúvidas até aqui? Tem certeza? Então, o comportamento do umbandista e do visitante ao terreiro. A atitude que se espera do umbandista frente a tão importante elemento é a de profundo respeito. Aqui a gente não vai dar ninguém para o jaguar comer, nem para o jacaré, né? A gente não vai jogar futebol com a cabeça de ninguém, mas é extremamente necessário o respeito profundo ao congar, assim como aos outros altares religiosos. O ponto de força, o primeiro do terreiro que nós encontramos, a trompeira, a casa de Exu, Cruzeiro das Almas, Casa das Almas, saudar conforme costume, nas casas que o tem. O respeito com o solo sagrado, o chão onde nós estamos pisando, o local onde nós estamos, que é a área consagrada. São as plantas, vasos, atabaques, pedras, tudo isso que está aqui na frente, do lado do congar, é chamada de área consagrada. Então eu não posso chegar aqui simplesmente, que legal, tem um atabaque, vou bater nele. Deixa eu ver o som que faz. Então, não, aquelas pedrinhas estão bagunçadas, eu vou arrumar elas. Eu vou deixar... eu só vou mexer aqui do lado. Deixa eu ver o que tem aqui de baixo. Não pode. Uma área consagrada. Nós não podemos desrespeitar dessa forma. O salão dos médiuns, onde os médiuns de trabalho realizam os atendimentos, também é área consagrada. E daí então nós temos a área da assistência, que é a parte das cadeiras, das escadas, e também é um lugar em que a gente precisa respeitar, ter uma conduta adequada. Como vimos, o congar não é um mero decorativo. Constitui um grande desrespeito, de modo geral. Falando de todos os terreiros de Umbanda, eu acredito que a maioria do que eu vou descrever aqui, todos devem concordar que realmente é desrespeitoso. Dar as costas ao congar, com exceção daqueles que estão trabalhando à frente, no caso Vera e Somunal, que naturalmente estão dirigindo os trabalhos. Sentar-se de costas para o congar, colocar objetos sobre ele. Eu vou colocar aqui o meu telefone, deixa eu pegar o volta. Nem pensar. Se apoiar no congar, ignorar o congar ao passar, vai e volta, vai e volta, vai e volta, tanto faz pelo lado direito ou esquerdo, ignorar o congar. Cruzar na frente, ficar passando toda hora. Por isso tem os caminhos certos para a gente encaminhar os consulentes e a nossa circulação própria. Mudar a disposição por qualquer motivo. Quem muda a disposição do congar é o dirigente da casa.
Nós não. Nós não podemos mexer lá. Ou alguém por ele autorizar. E uma coisa muito séria, defumar o congá sem ter permissão. Eventualmente, eu nas quartas-feiras tenho essa função, mas por orientação do seu manual, você não vai defumar uma peleja, não vai defumar o congá. E essa é uma atitude, uma ação exclusiva do sacerdote, que é incensar o ponto principal de adoração. Tocar nos instrumentos, como a gente mencionou, sem permissão. Então são atitudes de grande desrespeito. O senhor gostaria de incluir mais alguns, senhor? É que existem alguns detalhes, né, que variam de ponto para ponto, de lugar para lugar, né, de casa para casa. Por isso nós precisamos estar sempre atentos a como aqueles médios, aqueles filhos daquela casa se comportam. O altar pessoal em casa é um altar ou é um congá? Altar. Mas se nós pegarmos lá pela definição de congá, vai significar altar. Mas realmente ele é só um altar. Não é o congá da casa. Como nós temos aqui. O umbandista deve considerar qual o objetivo real desse seu altar pessoal. Se ele pretende trabalhar em casa, né, vai dar passagem, vai fazer consultas, né, vai firmar pensamentos ou orações para outras pessoas. Pensem, conversem com seus dirigentes e orientadores sobre isso. É uma coisa muito séria. O objetivo do altar pessoal em casa não é exatamente esse. Forças. Você vai firmar o teu anjo da guarda, para os seus guias de trabalho, para os guardiões do médium da família. Qual o espaço destinado? É uma prateleira, uma mesa pequena, uma estante, um móvel de canto? Esse, no caso do móvel de canto, não confunda com um cantinho, que muitos médiums têm para atender em casa. Diferentes. Muitos médiuns trabalham em terreiros ou ilês e tem um cantinho em casa em que ele recebe os amigos. E nesse cantinho ele dá passagem para as entidades e atende a eles, como se estivesse no terreiro. Naturalmente nós sabemos que isso é muito perigoso de se fazer. Isso só deve ser feito dentro da casa. A segurança. Não tem alguma coisa que pega fogo, tem criança passando por ali, tem perigo de algum bicho subir, derrubar a vela, né, quebrar tudo. Né, tem gato, cachorro, né, passarinho, né, iguana. Né, tem gente que cria esses bichos em casa. Né, então, a segurança da casa. E o fundamento. Em que orientação está baseada a constituição do seu congá pessoal? Esse é o meu. Desculpe, congá pessoal não, a digitação está errada, é congá pessoal. Tá? Esse é o meu lugar. Você conhece o primeiro congá do terreiro? O congá, nós consideraríamos só essa parte central, mas tem toda a área consagrada ao redor. É tudo isso que nós estamos vendo. Então, o nosso respeito por todos os elementos que constituem a nossa ritualística deve ser enorme, deve ser do coração, porque um ponto de força maravilhoso para nós. Perguntas? Eu tenho uma apresentação breve no final. Como nós falamos muito sobre os povos antigos, e eu acredito, nós acreditamos, né, desculpa, eu estou muito acostumado a falar para pessoas que não são da mesma fé que a gente, né? Por isso eu muitas vezes uso muito eu. Nós acreditamos que esses povos antigos nos fazem herdar do seu conhecimento, da sua sabedoria e também da sua força. Porque muitos deles estão aqui sentados, né, encarnados, nós ainda somos, né, como aqueles que estão em volta, que estão nos cercando. Então os celtas foram um povo muito espiritualizado, embora nós não os tenhamos considerado, e também muito desenvolvido. Essa antiga bênção celta é realmente o que eu desejo para todos os irmãos que estão aqui. Que o caminho venha ao teu encontro, que o vento sempre sopre às tuas costas e a chuva caia suave sobre teus campos. E até que voltemos a nos encontrar, que Deus te sustente suavemente na palma de sua mão,
que vivas todo o tempo que quiseres e que sempre possas viver plenamente. Lembra sempre de esquecer as coisas que te entristeceram, porém nunca esqueças de lembrar aquelas que te alegraram. Lembra sempre de esquecer os amigos que se revelaram falsos, porém nunca esqueças de lembrar aqueles que permaneceram fiéis. Lembra sempre de esquecer os problemas que já passaram, porém nunca esqueças de lembrar as bênçãos de cada dia. Que o dia mais triste do teu futuro não seja pior que o dia mais feliz de teu passado. Que o teto nunca caia sobre ti e que os amigos reunidos debaixo dele nunca partam. Que sempre tenhas palavras cálidas em uma noite a ser frio, uma lua cheia em uma noite escura, e que o caminho sempre se abra à tua porta. Que vivas 100 anos com um ano extra para arrepender-te. Que o Senhor te guarde em sua mão e não aperte muito seus dedos. Que teus vizinhos te respeitem, os problemas te abandonem, os anjos te protejam e o céu te acolha. E que a sorte das colinas celtas te abrace. Que as bênçãos de São Patrício te contemplem. Que teus bolsos estejam pesados e teu coração leve. Que a boa sorte te persiga e a cada dia e cada noite tenhas muros contra o vento, um teto para a chuva, bebidas junto ao fogo, risadas que consolem aqueles a quem amas e que teu coração se preencha com tudo o que desejas. Que Deus esteja contigo e te abençoe. Que vejas os filhos de teus filhos. Que o infortúnio te seja breve e te deixe rico de bênçãos. Que não conheças nada além da felicidade deste dia em diante. Que Deus te conceda muitos anos de vida. Com certeza, Ele sabe que a terra não tem anjos suficientes. E assim seja a cada ano, para sempre. Que nós possamos usar o conhecimento que nós recebemos aqui, tanto pela pesquisa como pela apresentação, sempre para aumentar a nossa evolução espiritual. Me desculpem pelo atraso de 10 minutos na apresentação.